A decapitação, capítulo 29 do livro Tratado de Psicologia Revolucionária. À medida que trabalhamos sobre nós mesmos, vamos compreendendo cada vez mais e mais a necessidade de eliminar radicalmente de nossa natureza interior tudo isso que nos faz tão abomináveis. As piores circunstâncias da vida, as situações mais críticas, os fatos mais difíceis, tornam-se sempre maravilhosos para o autodescobrimento íntimo. Nesses momentos insuspeitados, críticos, afloram sempre e quando menos o pensamos, os eus mais secretos. Se estamos alertas, inquestionavelmente nos descobrimos. As épocas mais tranquilas da vida são, precisamente, as menos favoráveis para o trabalho sobre si mesmo. Existem momentos da vida demasiado complicados, em que a pessoa tem marcada tendência de identificar-se facilmente com os acontecimentos e se esquecer completamente de si mesma. Nesses instantes, a pessoa faz bobagens que a nada conduzem. Se estivesse alerta, se nesses mesmos momentos, em vez de perder a cabeça, se recordasse de si mesma, descobriria, com assombro, certos erros dos quais jamais teve nem a mínima suspeita de sua possível existência. O sentido de autoobservação íntima se encontra atrofiado em todo ser humano. Trabalhando seriamente, auto-observando-se de momento em momento, tal sentido se desenvolverá de forma progressiva. À medida que o sentido de autoobservação prossiga seu desenvolvimento mediante o uso contínuo, ir-nos-emos fazendo cada vez mais capazes de perceber, de forma direta, aqueles eu sobre os quais jamais tivemos dado algum relacionado com sua existência. Ante o sentido de autoobservação íntima, cada um desses eus que em nosso interior habita assume realmente esta ou aquela figura secreta, afim com um defeito personificado pelo mesmo. Indubitavelmente, a imagem de cada um desses eus tem certo sabor psicológico inconfundível, mediante o qual aprendemos, capturamos, apanhamos instintivamente sua natureza íntima e o defeito que o caracteriza. No princípio, o esoterista não sabe por onde começar, sente a necessidade de trabalhar sobre si mesmo, porém, se acha completamente desorientado. Aproveitando os momentos críticos, as situações mais desagradáveis, os instantes mais adversos, se estamos alertas, descobriremos nossos defeitos sobressalentes, os eus que devemos desintegrar urgentemente. Às vezes, se pode começar pela ira ou pelo amor próprio, ou pelo desditado segundo de luxúria, etc, etc, etc. É necessário tomar nota, sobretudo, dos nossos estados psicológicos diários, se é que de verdade queremos uma mudança definitiva. Antes de nós deitarmos, convém que examinemos os fatos ocorridos no dia, as situações embaraçosas, a gargalhada estrondosa de Aristófanes e o sorriso sutil de Sócrates. Pode ser que tenhamos ferido alguém com uma gargalhada. Pode ser que tenhamos adoecido alguém com um sorriso ou com um olhar fora do lugar. Recordemos que, em esoterismo puro, bom é tudo que está no seu lugar, mal é tudo que está fora de lugar. A água em seu lugar é boa, porém, se esta inundasse a casa, estaria fora de lugar, causaria danos, seria má e prejudicial. O fogo, na cozinha, em seu lugar, além de ser útil, é bom. Fora de seu lugar, queimando os móveis da sala, seria mau e prejudicial. Qualquer virtude, por santa que seja, em seu lugar é boa, fora de seu lugar é má e prejudicial. Com as virtudes, podemos prejudicar os outros. É indispensável colocar as virtudes em seu lugar correspondente. Que direis de um sacerdote que estivesse predicando a palavra do Senhor dentro de um prostíbulo? Que direis de um varão manso e tolerante que estivesse abençoando uma quadrilha de assaltantes que tentasse violar a sua mulher e suas filhas? Que direis dessa classe de tolerância levada ao excesso? Que pensareis sobre a atitude caritativa de um homem que, em vez de levar comida para sua casa, repartisse o dinheiro entre os mendicantes do vício? Que opinareis sobre o homem serviçal que, num instante dado, emprestasse um punhal a um assassino? Recordai, querido leitor, que entre as cadências do verso também se esconde o delito. Há muita virtude nos malvados e muita maldade nos virtuosos. Ainda que pareça incrível, dentro do próprio perfume da prece também se esconde o delito. O delito se disfarça de santo, usa as melhores virtudes, apresenta-se como mártir e até oficia nos templos sagrados.
À medida que o sentido de autoobservação íntima se desenvolve em nós, mediante o uso contínuo, poderemos ir vendo todos esses eus que servem de fundamento básico a nosso temperamento individual, seja este último sanguíneo ou nervoso, fleumático ou bilioso. Ainda que o Senhor não o creia, querido leitor, por trás do temperamento que possuímos, escondem-se, dentro das mais remotas profundidades de nossa psique, as criações diabólicas mais execráveis. Ver tais criações, observar essas monstruosidades do inferno, dentro das quais se acha engarrafada nossa mesmíssima consciência, faz-se possível com o desenvolvimento sempre progressivo do sentido de autoobservação íntima. Enquanto um homem não tenha dissolvido essas criações do inferno, essas aberrações de si mesmo, indubitavelmente, no mais fundo, no mais profundo, continuará sendo algo que não deveria existir, uma deformidade, uma abominação. O mais grave de tudo isso é que o abominável não se dá conta de sua própria abominação, crê-se belo, justo, boa pessoa e até se queixa da incompreensão dos demais, lamenta a ingratidão de seus semelhantes, diz que não o entendem, chora, afirmando que lhe devem, que lhe pagaram com moeda negra, etc, etc, etc. O sentido da autoobservação íntima nos permite verificar, por nós mesmos e em forma direta, o trabalho secreto, mediante o qual, em dado tempo, estamos dissolvendo tal ou qual eu, tal ou qual defeito psicológico, possivelmente descoberto em condições difíceis e quando menos o suspeitávamos. Pensaste alguma vez na vida sobre o que mais te agrada ou desagrada? Refletiste sobre as molas secretas da ação? Por que quisestes ter uma bela casa? Por que desejasses ter um carro de último modelo? Por que quiseste estar sempre na última moda? Por que cobiças não ser cobiçoso? O que é que mais te ofendeu num momento dado? O que é que mais te lisonjeou ontem? Por que te sentiste superior a fulano ou fulana de tal em determinado instante? A que hora te sentiste superior a alguém? Por que te orgulhaste ao relatar teus triunfos? Não pudeste calar quando murmuravam de outra pessoa conhecida? Recebeste a taça de licor por cortesia? Aceitaste fumar, talvez não tendo o vício, possivelmente por conceito de educação ou de hombridade? Estás seguro de haver sido sincero naquela conversa? E quando te justificas a ti mesmo, quando te elogias, quando conta teus triunfos e os relatas, repetindo o que antes dissestes aos demais, compreendestes que eras vaidoso? O sentido da autoobservação íntima, além de permitir ver claramente o eu que estás dissolvendo, permite-a também ver os resultados patéticos e definitivos do teu trabalho interior. Em princípio, estas criações do inferno, estas aberrações psíquicas que desgraçadamente te caracterizam, são mais feias e monstruosas que as bestas mais horrendas que existem no fundo dos mares ou nas selvas mais profundas da terra. Conforme avançares em teu trabalho, podes evidenciar, mediante o sentido de autoobservação interior, o fato evidente de que aquelas abominações vão perdendo volume, vão diminuindo. Resulta interessante saber que tais bestialidades, conforme decrescem em tamanho, conforme perdem volume e empequenecem, ganham em beleza, assumem lentamente figura infantil, por último se desintegram, convertem-se em poeira cósmica. Então, a essência enfrascada se libera, emancipa-se, desperta. Indubitavelmente, a mente não pode alterar fundamentalmente nenhum defeito psicológico. Obviamente, o entendimento pode dar-se ao luxo de rotular um defeito com tal ou qual nome, de justificá-lo, de passá-lo de um nível a outro, etc. Mas não poderia, por si mesmo, aniquilá-lo, desintegrá-lo. Necessitamos urgentemente de um poder flamígero superior à mente, de um poder que seja capaz, por si mesmo,
de reduzir tal ou qual defeito psicológico à mera poeira cósmica. Afortunadamente, existe em nós esse poder serpentino, esse fogo maravilhoso que os velhos alquimistas medievais batizaram com o nome misterioso de Stella Maris, a Virgem do Mar, o Azoi da ciência de Hermes, a Tonantzin do México Azteca, essa derivação de nosso próprio ser íntimo, Deus Mãe em nosso interior, simbolizado sempre como serpente sagrada dos grandes mistérios. Se depois de haver observado e compreendido profundamente tal ou qual defeito psicológico, tal ou qual eu, suplicamos à nossa Mãe Cósmica particular, pois cada um de nós tem a sua própria, que desintegre, que reduza a poeira cósmica, este ou aquele defeito, aquele eu, motivo de nosso trabalho interior. Podeis estar seguros de que o mesmo perderá volume e lentamente se irá pulverizando. Tudo isto implica, naturalmente, sucessivos trabalhos de fundo, sempre contínuos, pois nenhum eu pode ser desintegrado, jamais instantaneamente. O sentido de autoobservação íntima poderá ver o avanço progressivo do trabalho relacionado com a abominação que nos interessa verdadeiramente desintegrar. Stella Maris, ainda que pareça incrível, é a assinatura astral da potência sexual humana. Obviamente, Stella Maris tem o poder efetivo para desintegrar as aberrações que em nosso interior psicológico carregamos. A decapitação de João Batista é algo que nos convida à reflexão. Não seria possível nenhuma mudança psicológica radical se antes não passássemos pela decapitação. Nosso próprio ser derivado, Tonantzin, Stella Maris, como potência elétrica desconhecida para a humanidade inteira e que se acha latente no próprio fundo de nossa psique, ostensivelmente, goza de poder que lhe permite decapitar qualquer eu antes da desintegração final. Stella Maris é esse fogo filosofal que se encontra latente em toda matéria orgânica e inorgânica. Os impulsos psicológicos podem provocar a ação intensiva de tal fogo e, então, a decapitação se faz possível. Alguns eus costumam ser decapitados no começo do trabalho psicológico, outros no meio e os últimos no final. Stella Maris, como potência ígnea sexual, tem consciência plena do trabalho a realizar e realiza a decapitação no momento oportuno, no instante adequado. Enquanto não se tenha produzido a desintegração de todas essas abominações psicológicas, de todas essas lascívias, de todas essas maldições, roubo, inveja, adultério secreto ou manifestado, ambição de dinheiro ou de poderes psíquicos, etc. Ainda quando nos creamos pessoas honradas, cumpridoras da palavra, sinceras, corteses, caritativas, formosas no interior, etc. Obviamente, não passaremos de ser mais que sepulcros caídos, formosos por fora, mas, por dentro, cheio de asquerosa podridão. A erudição livresca, a pseudo-sapiência, a informação completa sobre as sagradas escrituras, sejam essas do Oriente ou do Ocidente, do Norte ou do Sul, o pseudo-ocultismo, o pseudo-esoterismo, a absoluta segurança de estarmos bem documentados, o sectarismo intransigente com pleno convencimento, etc., de nada serve, porque, na realidade, só existe, no fundo, isso que ignoramos, criações do inferno, maldições, monstruosidades que se escondem por trás da cara bonita, atrás do rosto venerável, sobre a roupagem santíssima do líder sagrado, etc. Temos que ser sinceros conosco mesmos, perguntar-nos o que é que queremos, se viemos ao ensinamento gnóstico por mera curiosidade, se de verdade não é passar pela decapitação o que estamos desejando, então nos estamos enganando a nós mesmos, estamos defendendo nossa própria podridão, estamos procedendo hipocritamente. Nas escolas mais veneráveis da sapiência esotérica e do ocultismo, existem muitos equivocados sinceros que de verdade se querem autorrealizar, porém, que não estão dedicados à desintegração de suas abominações interiores. São muitas as pessoas que supõem que, mediante as boas intenções, é possível chegar à santificação. Obviamente, enquanto não se trabalhe com intensidade sobre esses eus que em nosso interior carregamos, eles continuarão existindo sob o fundo de nosso olhar piedoso e de boa conduta,
Chegou a hora de saber que somos uns malvados, disfarçados com a túnica da santidade, lobos com pele de ovelha, canibais vestidos com trajes de cavalheiro, verdugos escondidos atrás do signo sagrado da cruz, etc. Por muito majestoso que apareçamos dentro de nossos templos ou dentro de nossas aulas de luz e de harmonia, por muito serenos e doces que nos vejam nossos semelhantes, por muito reverendos e humildes que pareçamos, no fundo de nossa psique continuam existindo todas as abominações do inferno e todas as monstruosidades das guerras. Em psicologia revolucionária, faz-se-nos evidente a necessidade de uma transformação radical, e esta só é possível declarando-nos a nós mesmos uma guerra de morte, desapiedada e cruel. Certamente nós todos não valemos nada, somos cada um de nós a desgraça da terra, o execrável. Afortunadamente, João Batista nos ensinou o caminho secreto, morrer em nós mesmos mediante a decapitação psicológica.